Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez voltamos à Tua presença agora para suplicar que nos direcione por meio da Tua palavra e pela iluminação do Teu Espírito, esclarecendo toda a verdade do Senhor e deve ser ouvida e praticada pelos Teus filhos nesta congregação e nesta noite. Pedimos que nos conduzas por meio dela e ao mesmo tempo não nos permita que os nossos corações tenham devagar em relação a este momento, mas que todo o nosso ser, toda a nossa atenção seja voltada para a Tua voz e fala ao nosso coração nesta hora. Assim em Cristo nós oramos. Amém. Os primeiros 11 capítulos dessa epístola de Paulo aos Romanos, Paulo aborda as profundezas do propósito gracioso de Deus, do plano da redenção para salvar pecadores. E a resposta a tudo aquilo que Paulo abordou no capítulo 11, até o capítulo 11, se dá numa doxologia que foi alvo da nossa atenção, da nossa meditação no domingo passado, quando falamos que toda glória deve ser dada a Deus. E Paulo conclui essa primeira parte essa primeira sessão da sua carta, que é uma sessão de ensino, de teologia, para depois, ao final, ele ficar encantado com isto, e ele exclama no verso 33, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. É assim que ele conclui, depois de ficar encantado com a beleza e a glória, o amor e as misericórdias de Deus que se revelaram a ele, nesses 11 primeiros capítulos. Após isso, o que vemos agora no capítulo 12, versículo 1 e 2, entramos numa fase aqui onde há uma transição de tudo aquilo que Paulo disse até o capítulo 11, e a ênfase do capítulo 1 ao capítulo 11 é uma ênfase doutrinária, para a doutrina. E já os capítulos finais dessa carta, ou seja, daqui até os próximos 5 capítulos, Paulo dará ênfase à vida prática, o como aplicar essas verdades que ele exclama dizendo: quão insondáveis são os juízos e inescrutáveis os caminhos do Senhor. No capítulo 1 e 2, Paulo abordou ali o sacrifício de Cristo por nós na cruz, e como prova da misericórdia dele que veio sobre nós. E agora nesse capítulo 11, a partir de agora, no capítulo 12, Paulo vai versar sobre a prática cristã, ou aquilo que a doutrina deve impor a nós em termos práticos. Até o capítulo 11, Paulo trata especificamente da doutrina. Agora ele trabalhará sobre a própria ética. Ele passa da teologia para a vida, do ensino para o dever. Aliás, esse é um princípio comum em todas as Escrituras. A Bíblia nunca ensina a doutrina para torná-la simplesmente conhecida de nós. Ela é ensinada para que seja transferida para a vida prática. E Paulo, à luz de todo o contexto da Bíblia, repetidamente apresenta, primeiramente em suas cartas, aquilo que é chamado de exposição doutrinária, e em seguida ele faz uma exortação ética, uma exortação prática, interligando assim ambas as partes, né? E aqui temos exatamente, no texto que temos essa noite, ele inicia exatamente com esta junção aí, com a expressão pois, vista no verso de número 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Então há aqui uma relação
com tudo aquilo que ele disse. Daí uma ideia que conclui e ao mesmo tempo prossegue a partir do que ele disse, visto na expressão rogo-vos, pois. Nunca é demais ressaltar que Paulo sempre baseia o dever na estrutura doutrinária. Deduz a vida da própria crença. Mostra que o caráter é determinado pelo nosso credo. Da doutrina para o dever, do credo para a conduta, da crença para o comportamento. E é exatamente esse o nosso foco essa noite. Olhar o quanto que a doutrina deve impactar na nossa maneira de servir a Deus. E aqui nos versículos que lemos aos irmãos, que será objeto da nossa meditação essa noite, Paulo faz um chamado a uma resposta ao propósito gracioso de Deus revelado dos capítulos 1 até o capítulo de número 11. Isso ele diz, é o nosso culto racional. Ele conclui dizendo, nos versos lidos aos irmãos, que é o nosso culto racional. Ou uma tradução alternativa seria, isso é um serviço razoável, uma outra tradução. Ou seja, o que Paulo diz que a resposta por aquilo que Deus fez por você deve ser dada como uma oferta, como um preito de gratidão, a saber, entregando você mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável, como veremos essa noite. Então o texto que temos adiante de nós é um texto que fala de adoração. E adoração tem a ver com entrega a Deus do contexto da própria passagem. Esta oferta que Paulo usa aqui, que é uma figura veterotestamentária, da maneira como os judeus foram ordenados a apresentar o seu sacrifício, é uma oferta universal, abrangente de nós mesmos para Deus. Assim como o sacerdote que apresentava as vítimas no altar. Assim Paulo diz, agora rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos. E aqui então, a resposta a tudo aquilo que Deus fez por nós, essa resposta se dará num serviço de adoração, que é o nosso tema desta noite. Um serviço de adoração. E algumas verdades encontramos nesse serviço de adoração, descrito por Paulo nesses dois versos. E a primeira verdade com a qual deparamos-nos é com relação à base da adoração. Veja bem o que Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E aqui temos então a base do nosso serviço, ou seja, as misericórdias de Deus. É com base nela que somos chamados para responder a tudo aquilo que aprendemos até o capítulo de número 11. E o verbo que Paulo usa aí por rogar, é um verbo que denota um senso de urgência com uma nota de profunda autoridade. São duas ideias que estão na palavra rogo-vos. É urgência e de alguém que tem autoridade para determinar essa urgência. Aliás, esse termo é usado no grego clássico para exortar tropas que estavam prestes a ir à batalha. Ou seja, a ideia de um comandante, de um general que alista os seus soldados e numa batalha ele exorta. Esta é a primeira ideia que tem o verbo aqui usado por Paulo, essa expressão de rogar. Mas há uma outra ideia também que é traduzida por este rogo de Paulo. Esse termo também tem a ideia, no conceito do substantivo, é usada para descrever também a obra do Espírito Santo que conforta, que incentiva e que encoraja. E nesse sentido usa a palavra exortar também. Ou seja, o que Paulo coloca aqui nessa expressão inicial, rogo-vos, é a ideia de alguém que funciona como um treinador de tropa, e que treina os cristãos, e que desafia, e ao mesmo tempo que encoraja-os para um objetivo particular. Então depois deste rogo, depois dessa súplica, depois dessa exortação, agora vem pois. Ou seja, agora conectando com o que eu disse, eu agora, na autoridade de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo incentivo vocês a que agora pratiquem, ou participem, ou coloquem-se diante de Deus com culto a Ele. Paulo então começa instando os crentes de Roma a apresentar, como ele diz aí, os seus corpos. E ele diz, apresenta os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele conclui dizendo, isto é o culto racional. Ou, uma outra tradução, é um serviço razoável. A pergunta que vem a nós, que tipo de culto, que tipo de serviço devemos prestar a Deus na adoração? A resposta que Paulo usa aqui, ou veremos no versículo de número 1, na verdade, está relacionada ao sistema de culto realizado no tabernáculo no Antigo Testamento. Ou seja, o que Paulo coloca aqui, ele faz uma referência ao ato específico de adoração
de oferecer um sacrifício a Deus. E é exatamente essa linguagem que veremos que Paulo capta do Antigo Testamento e diz: assim deve ser a nossa adoração, o nosso serviço de culto. Mas qual é a base para fazer esse culto? E ele diz: são as misericórdias de Deus. O que é que pode tornar um culto razoável ou racional, conforme a nossa tradução? E a outra tradução é razoável. Ou seja, à luz das misericórdias de Deus, é como Paulo dissesse, é razoável que vocês respondam com um serviço de culto que agrada ao Senhor. E qual é a base que vocês deverão prestar esse culto a Deus? Aí Paulo usa a expressão no verso 1, as misericórdias de Deus. Em outras palavras, é por causa das misericórdias de Deus que podemos sim apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando Paulo reporta aqui as misericórdias, na verdade é a base da adoração. A base do culto estão nessas misericórdias. Mas o que falar dessas misericórdias? Na verdade, elas compreendem desde o capítulo 1 até o capítulo 11. E fizemos aqui um resumo do que podemos encontrar do capítulo 1 e o verso 11. E o que Paulo quer dizer por misericórdias? A resposta, então, à pergunta, que misericórdias são essas? As misericórdias são aquelas como Paulo apresenta das misericórdias como do terno amor divino, concedido ao pecador que nada merecia senão o seu justo juízo. E isso ele apresenta no capítulo 1 até o capítulo 11. Outra misericórdia de Deus é a graça. É aquela graça que proveu e que provê salvação para o pecador que nada tem de si mesmo para salvar-se. E você encontra isso como tema do capítulo 3, 4, 5 e o capítulo 6. Deus também nos concede a misericórdia do dom do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo agora reside em nós. Deus nos concede a misericórdia da paz, conforme capítulo 1, 2, 5, 8. Deus nos concede a misericórdia da fé, que é concedida para crermos e recebermos a salvação. E isso ocorre 20 vezes do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Você encontra também conforto, poder no capítulo 1. Você encontra esperança no capítulo 5, 8 e 9. E você encontra também paciência no capítulo 11. Você encontra bondade no capítulo 2. Participação da própria glória dos filhos de Deus no capítulo 2, 5, 8 e 9. Essas então são todas as misericórdias sobre as quais sustenta a adoração. É com base nessas misericórdias que agora somos convocados a apresentar-nos diante de Deus no serviço de adoração. Amor, graça, Espírito Santo, paz, fé, conforto, poder, esperança, paciência, bondade. Todas essas são as expressões, ou estão contidas na expressão misericórdias de Deus, que estão registradas aqui na carta de Paulo aos Romanos e também em todo o Novo Testamento. Mas não para por aí. Há uma outra misericórdia que encontramos na carta de Paulo até aqui e em todo o Novo Testamento, como poderíamos acrescentar a esta lista já colocada aqui, a justiça de Deus que é creditada e que é imputada a nós, que tivemos a oportunidade de considerar sobre esse assunto quando tratamos dos solas. Esse é o tema que começa no capítulo 1 e corre por todos os capítulos até o capítulo 10. Paulo fala da justiça de Deus. Outras misericórdias que poderia ser listada, a misericórdia do perdão, que está lá no capítulo 4, da reconciliação, que está no capítulo 5, e que ocorre 15 vezes o termo justificação. A outra misericórdia seria a segurança. Somos garantidos e assegurados pelo Espírito Santo, conforme o capítulo de número 8. A outra misericórdia seria a vida eterna, a liberdade, a filiação, a ressurreição, a intercessão contínua do Espírito por nós, conforme o capítulo 8. E assim seriam todas essas ideias que vêm à mente de Paulo, e ele usa o termo: rogo-vos, pois, com base em toda esta doutrina da graça de Deus sobre nós. E foi depois de falar sobre todas essas misericórdias, é que Paulo então chegou ao ponto de dizer: ó profundidade da riqueza, no capítulo 11, tanto da sabedoria como do conhecimento. Então Paulo ficou encantado com a beleza da glória de Deus, e o seu amor e as suas ternas e ricas misericórdias. Então voltamos ao nosso ponto. Então o primeiro aspecto que podemos observar é que esse serviço de oração tem uma base sólida, que são essas misericórdias, são essas doutrinas que Paulo aborda do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Mas o segundo aspecto que pensamos sobre o serviço de adoração
Se consideramos as bases, por outro lado, Paulo também fala da natureza desse serviço. Qual é a natureza do serviço de adoração? Resumindo em poucas palavras, rendição total. O serviço de adoração requer rendição. E onde é que encontramos isto? Observe, irmãos, que o idioma que Paulo usa aqui, ou a linguagem, é uma linguagem do sistema de sacrifício apresentado no Antigo Testamento. Paulo está aqui dizendo que devemos trazer um sacrifício, essa é a expressão usada, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Então ele vai trazer todo o contexto do sacrifício do Antigo Testamento. Então ele diz, este é o que Deus requer de vós, que você apresente-se a Ele numa rendição total. E a ideia, a figura do sacrifício aqui é muito propícia. Mas talvez você diria, mas Deus já realizou esse sacrifício por meio de Jesus Cristo? E por que Ele exige que sacrifiquemos novamente? Que tipo de sacrifício é esse que Paulo coloca? Uma vez que sabemos que todos os sacrifícios foram resumidos na obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi, nas palavras do autor da carta aos Hebreus, o único sacrifício pelo pecado e para sempre. Ou seja, todos os outros sacrifícios por pecados, envolvendo a morte de um animal, acabaram na morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez e para sempre. Então não há necessidade de repetir sacrifícios, porque em Cristo temos a plena satisfação da justiça de Deus executada. Porém, irmãos, há no Novo Testamento, na Nova Aliança, conforme Pedro afirma, no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 5, Pedro faz a seguinte afirmação: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de ofereceres, olhe bem, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós apresentamos, na linguagem de Pedro, sacrifícios espirituais agradáveis. Assim também afirma o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, e ele diz, por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Mais uma vez a palavra, agora, pelo autor da carta aos Hebreus, sacrifício de louvor. Em outras palavras, é exatamente este o contexto do que estamos vendo Paulo colocar aqui como uma resposta lógica, natural, que se espera de todos aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus. Ou seja, que eles se entreguem numa rendição total, assim como um sacrifício diante de Deus. E assim Paulo diz aí no verso de número 1, apresenteis os vossos corpos. Paulo está dizendo aqui que devemos oferecer tudo o que somos como um ato contínuo de sacrifício vivo, conforme veremos na própria linguagem de Paulo. Em outras palavras, Deus não quer apenas o seu coração. Ele quer você como um todo, visto nessa expressão. Este é o significado de apresentar vossos corpos, nesta passagem. Corpos aqui, irmãos, é uma referência à totalidade do nosso ser. Quando Paulo então usa o termo corpo aqui, ele está implicado na pessoa como um todo, ou os meios físicos pelos quais a pessoa expressa adoração e louvor a Deus. E a primeira ideia, apresente o seu corpo. Ao contrário do Antigo Testamento, onde o ofertante não era a si mesmo, mas ele oferecia uma vítima fora de si. E no culto neotestamentário, o que Deus requer de nós, em resposta a essas misericórdias, é que nós mesmos, o nosso corpo, o nosso ser, a nossa vida, seja um ato de serviço, de adoração. Então temos aqui esta rendição total. Depois Paulo vai classificar esse tipo de serviço, ou esse tipo de rendição. E agora veremos aí um paralelo entre o sistema de sacrifício veterotestamentário para aquilo que Paulo disse. E a primeira coisa que Paulo diz, que nós devemos apresentá-lo como um sacrifício, verso 1, vivo. A expressão sacrifício vivo é definida no contexto dos sacrifícios do Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento, o adorador oferecia um animal morto, no Novo Testamento ele oferece a si mesmo vivo. Assim como o povo de Deus, Israel, apresentou o seu sacrifício de animais aos sacerdotes, diz Paulo, agora nós devemos entregar os nossos corpos vivos para Deus. Neste ato então de consagração, que é a nossa ênfase, um serviço de adoração,
não damos nossos cadáveres, por assim dizer, ao Senhor, mas sim fazemos um ato de um sacrifício que é vivo. Um sacrifício vivo, certamente é um sacrifício mais difícil de dar do que o sacrifício morto, pensando no Antigo Testamento. O sacrifício vivo significa que algo tem valor para nós, tem um valor intrínseco. Os sacrifícios mortos não têm valor, eles não significam nada para nós, porque estão mortos. Mas os sacrifícios vivos que Paulo coloca aqui, nos custam algo, nos custa algo muito caro. Os sacrifícios mortos não custavam nada àquele adorador. Quando falamos em sacrifício vivo, que é a linguagem de Paulo, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, vem-nos à memória 2 sacrifícios vivos que a Bíblia registra. A palavra de Deus, quando olhamos à luz de todo o Antigo e Novo Testamento, ela apresenta 2 sacrifícios vivos. E estes 2 exemplos nos dão, eu diria que uma pista do que significa o que Paulo está dizendo, oferecer um sacrifício vivo. Ambos foram atos de adoração. Refiro-me aqui ao primeiro sacrifício de Isaac. Todos nós conhecemos a história da maneira como Deus pediu a Abraão seu filho Isaac. E ali vemos que ele foi o primeiro sacrifício. E de bom grado, Isaac colocou-se no altar e ele teria morrido em obediência à vontade de Deus. Mas conforme vemos a história bíblica, o Senhor enviou um carneiro e tomou o lugar de Isaac. Mas Isaac, entre aspas, morreu do mesmo modo. Ou seja, morreu para si. Ele era um sacrifício vivo. Renunciou à própria vida. Porque quando pensamos na fé de Abraão, não foi diferente do filho. Isaac não era um bebê, ele entendia muito bem. Ele dialogava, ele argumentava com o pai, tanto é que ele diz: pai, aqui tem o cutelo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Então poderíamos pensar nesse sentido. O segundo era de Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício vivo, perfeito, porque ele foi realmente aquele que morreu como um sacrifício em obediência à vontade do Pai. Pois bem, então quando Paulo fala de sacrifício vivo, ele está fazendo um contraste. Ele está dizendo que é algo que nos custa algo, ou é algo que envolve-nos, a nossa vida. Depois Paulo continua qualificando esse sacrifício. Ele diz que esse sacrifício, além de vivo, é um sacrifício santo. E a palavra santo indica que, como sacrifícios do Antigo Testamento, ele deve ser separado para Deus. Assim como a vítima a ser imolada, ela era separada. A ideia que Paulo aqui ele diz é que no serviço de adoração nós devemos ser totalmente dedicados, ou para usar o termo, separados do mundo, e apresentarmos diante de Deus. O termo então fala de sermos totalmente consagrados a Deus. Isso então significa que como cristãos, individual, ou como igreja, ou a corporação dos crentes, nós devemos fazer tudo o que pudermos para garantir a santidade com relação às coisas de Deus, separados para Deus. E Paulo diz: eu quero assim. Apresentem em resposta a essas misericórdias, ofereçam um sacrifício que seja santo, separado para o Senhor. Mas Paulo continua dizendo, esse sacrifício, além de vivo, santo, deve ser, ou como decorrência, ele é agradável a Deus. O que indica ser agradável? É a ideia de ser aceitável a Deus. O termo agradável aqui baseia-se também no conceito do Antigo Testamento, do sacrifício que era oferecido a Deus, e aquele aroma, aquele incenso subia como algo agradável aos olhos de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que quando você apresenta o seu corpo, não fora de você, esse sacrifício vivo, ele certamente é algo do qual Deus se agradará. Ele então será um sacrifício agradável. E por isso que Paulo conclui dizendo que esse tipo de serviço é um serviço racional. Observe bem, quando ele diz aí, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele diz que é o vosso culto racional. A palavra racional que temos no nosso texto, vem do termo em grego que tem a ideia de lógico. É de onde deriva a nossa palavra lógica. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, se você considerar tudo que Deus fez por você, e nós olhamos em todos os capítulos, até o capítulo 11, se você considerar tudo que Deus fez por você, sendo você um pecador, a resposta lógica, aí vem a ideia, a resposta razoável é ofereça a vida a Ele. Por isso que a teologia leva-nos
para o serviço de adoração. Então ele diz, é lógico, isso é lógico, é uma resposta natural. Afinal, esta é a sua única resposta lógica, diz Paulo. Porque os escravos libertos continuariam a servir o seu antigo mestre. Tem lógica nisso? Apresentar o seu corpo para servir ao novo mestre, por outro lado, é completamente lógico, de acordo com o bom senso, é o que Paulo está dizendo. Uma vez que nós usamos nossos corpos para servir a escravidão e o pecado, o diabo, a carne e o mundo, uma vez que vocês foram purificados, lavados, e as misericórdias são imensas, é natural, se espera, logicamente, que vocês apresentem-se a Deus como esse sacrifício. Ou seja, as crenças devem afetar o nosso comportamento. Uma resposta do culto sacrificial, na verdade, é uma resposta de gratidão por reconhecer que as ternas e ricas misericórdias de Deus estão sobre nós. Mas em terceiro lugar, uma vez que vimos a base, o fundamento da adoração, uma vez que vimos a maneira como Deus quer que façamos isto, ou seja, o modo como você deve apresentar, a natureza do seu serviço é render-se totalmente. Em terceiro lugar, no versículo 2, ele fala como isso será feito. O meio do serviço, os meios do seu serviço, é através de uma renovação da mente. Aqui temos o meio. Veja o que ele diz no versículo de número 2. E não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. Mas o que significa toda essa linguagem de Paulo? Ele diz que você precisa de ter uma mente renovada. E aqui Paulo vai usar duas expressões. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Então o meio pelo qual nós prestamos esse serviço a Deus é pela renovação da mente. Somente uma mente renovada é que haverá de fazer diferença entre as coisas do mundo e as coisas que agradam a Deus. Ou no dizer de Paulo, não conformar com as coisas do mundo e ter uma mente transformada. Então os meios do serviço é por uma renovação de mente. Então Paulo apresenta aqui dois aspectos, um positivo e outro negativo. Primeiramente ele diz, não vos conformeis com este século. Veja que Paulo na verdade não introduz uma nova ideia, ele continua, e aliás há uma conjunção aí, quando ele diz que o vosso culto seja o culto racional, e no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis, ou seja, a ideia é de continuidade. Esse e não vos conformeis com este século, a ideia aqui é de que é natural que uma mente transformada por Deus, consequentemente não será uma mente que conformará com esse século. Significa literalmente não conformar, ser moldado ou estampado de acordo com um padrão que é frouxo, um padrão que não se sustenta. E a ideia aqui é a ideia do verbo é passiva, ou seja, implica que você não deve aceitar que os prazeres do mundo, que a ideia do mundo influencie o seu modo de pensar. Implica que você deve então resistir ativamente e intencionalmente às pressões que o mundo colocará sobre você. Aliás, a expressão que Paulo usa aqui por mundo não quer dizer o planeta Terra, mas quer dizer sim todo o sistema moral e espiritual que tem se levantado contra Deus. Ser conformado então com esta época, com esse momento, é ter o tipo de pensamento que rege a nossa época. E Paulo diz que uma mente transformada, um culto e um serviço de adoração implica em rejeição do status quo, em rejeição dessa mentalidade que se levanta contra Deus. E é por isso que ele diz, não vos conformeis com este mundo. E Paulo usa duas expressões aqui que têm ideias diferentes. Na primeira delas ele está falando de uma forma do mundo que é mutável, que é flexível, que não se sustenta por muito tempo. É a primeira palavra que ele usa quando trata da conformação com as coisas do mundo. No dizer do apóstolo João, ele diz que as coisas do tempo presente são instáveis, que o mundo passa, diz o apóstolo João, bem como a sua concupiscência. E essa ideia de passar é a ideia do primeiro verbo aqui. É a ideia de algo que não se sustenta.
É uma onda de vai e vem. O mundo não tem uma firmeza. O mundo não tem um norte. O mundo gira entre várias ideias e vários conceitos. Então, como hoje podemos observar, a opinião pública define hoje o que é verdade. E o que define por verdade, segundo a opinião pública? É a popularidade passa a ser mais importante do que a santidade. É aquilo que é mais popular, é aquilo que é o senso comum. E é por isso que Paulo diz, não conforme com o mundo que está sempre mudando de cara. Flexível. Seus padrões, seus valores não se sustentam. Porque o mundo passa bem como a sua concupiscência. Então Paulo diz, não tome uma forma de algo que vai mudar logo. São as ondas que vão e vêm. São as modas, os modismos. Vivemos uma época em que temos uma pressão enorme do contexto social e moral, de pressões sobre a igreja e pressões sobre os valores. E Paulo diz, não tome a forma, isso vai passar. Não conforme com isto. Não vos conformeis com este século. Não tome esta forma. O mundo diz, por exemplo, viva o seu momento, não se preocupe com as consequências da sua vida. O mundo diz, você é o centro do universo. Não deixe que ninguém então faça a sua cabeça, essa é a ideia de Paulo. O nosso mundo também grita por tolerância, aliás é a palavra comum. E vemos essa ideia de tolerância através de conceitos como todas as religiões são boas, são a mesma coisa, todas levam a Deus. Há aqueles que aceitam e afirmam o casamento do mesmo sexo. A verdade não é mais absoluta, aliás não existe verdade absoluta no conceito do mundo. Você então não deve ser moldado por essas influências. É o que Paulo está dizendo com a primeira expressão. Você deve lutar contra a maré do pecado, do seu eu e do próprio Satanás. Quanta televisão você assiste no decorrer de uma semana? Quantos filmes você assiste no decorrer de um ano ou de um mês? Que tipo de música você ouve? Que revistas, livros você vê e lê? Que tipo de sites você flerta? Quanto tempo você tem dedicado às redes sociais? Quem são seus amigos? Que tipo de influência eles têm sobre você? Quais são seus hobbies? Esse tipo de gasto com essas coisas determina que tipo de vida você tem levado. Isso é o mundo. E Paulo diz, não tome essa forma. E todos nós sabemos que a forma do mundo é a forma que o Satanás gosta. Que a nossa carne, inclusive, deseja. Então Paulo diz, você quer um culto que realmente tenha um meio correto de servir, renove a sua mente. Uma mente renovada, primeiramente, ela rejeita aquilo que Deus rejeita. Ela odeia o que Deus odeia. Mas por outro lado, há um aspecto positivo. E por outro lado, Paulo diz, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. A palavra aqui é de que você então não deve ser direcionado por uma mente que vagueia entre ideias e conceitos, mas tem uma firmeza naquilo em que Deus quer que você seja firme. E aí a ideia do texto aqui é exatamente essa. Você precisa ser transformado pela renovação. Enquanto a primeira expressão no original tem a ideia de algo que é elástico, que não se firma, que não tem fundamento, a segunda palavra que Paulo usa, traduzida na nossa língua aí por transformai-vos, é alguma coisa que é de dentro para fora. Não é a mera aparência, porque a aparência vai passar, essas coisas não vão se firmar. Mas Paulo está falando de uma transformação radical, que se dá de dentro para fora. Por isso que ele diz que você deve ser transformado pela sua própria mente, ou através da mente. Então, ao mesmo tempo que ele diz, você não deve se sentir pressionado por um mundo que está mudando de forma o tempo todo, mas você deve ser transformado por uma obra poderosa, estável e que vem de dentro para fora. O termo transformai-vos aqui é a palavra grega de onde vem o nosso termo metamorfose, que constitui a raiz da palavra portuguesa nossa. Aí nos lembramos muito bem de uma lagarta, quando ela se torna uma borboleta. Então, quando isso acontece, nós falamos que ela passou por um processo de metamorfose. É a palavra usada aqui, traduzida na nossa língua. Isto é o que Deus quer para cada um de seus filhos. Em que fase você está nessa transformação cristã? Você está hospedado no estágio de larva? De lagarta? Ou de uma borboleta no início? Ou de uma borboleta já completa? Onde você está na conformidade com a imagem de Jesus Cristo? Qual é o seu perfil?
Em que estágio você está? Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Outra pergunta que eu faria aos irmãos: o que está moldando você? O mundo? O curso desse mundo, que a ideia de mundo aqui é o curso do mundo. É o príncipe da potestade do ar. É o espírito que atua nos filhos da desobediência, na linguagem de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 2. Você está absorvendo a mentalidade do mundo? Em que tipo de coisa você tem meditado? Aonde é que o teu coração tem repousado? O seu tempo tem sido gasto em quê? A palavra de Deus tem capacidade, irmãos, para transformá-los. Por isso que ele diz: mas transformai-vos. E a transformação não vai ser por tudo aquilo que eu afirmei anteriormente. Não é no hobby, não é na televisão, não são nos gibis, não são nas redes sociais. Nada disso transforma. Isso é mundo. Mas a transformação se dá pela palavra. A palavra de Deus tem a capacidade de transformar de dentro para fora. E é exatamente para esse foco que Paulo está olhando aqui. Você está se expondo constantemente ao ensino dessa palavra, que pode mudar a tua mentalidade, o teu coração, transformar a tua vida. Este é o meio de entrega total a Deus. Renovação da mente. A sua mente está sendo renovada pelo poder da palavra regularmente. Você está lendo a palavra de Deus diariamente. Você está memorizando a palavra de Deus. Você está meditando na palavra de Deus. Você tem lido autores cujos escritos estão permeados de palavra de Deus e comprometidos com Bíblia Sagrada. E me refiro aqui até mesmo aos livros evangélicos. São homens de Deus que estão compromissados com a palavra, porque o diabo colocou um monte de autores chamados evangélicos, que são servos do diabo, e que têm desviado a igreja, e que têm desviado crentes. Daí porque a minha pergunta é: você tem lido autores cujos escritos estão permeados por escritura, são compromissados e comprometidos com a palavra de Deus? De outra forma, como você espera que a sua mente esteja renovada, como diz o texto? Não será. A renovação se dá por meio da palavra. Quanto tempo você gasta meditando nas misericórdias de Deus, como revelada em sua palavra? Esta é a base e os meios para o serviço de adoração que Deus agrada. Se você me disser aonde é que você está gastando o seu tempo, eu te direi que tipo de molde você está sendo moldado. Aonde você gasta mais o seu tempo é o seu molde, é o seu caráter, é a sua vida. Se não for a palavra de Deus, se for o mundo, você está indo na contramão de um serviço de adoração. Porque o serviço de adoração requer uma mente transformada pela palavra. Se você não tem feito isso, então inicie. Leia a Bíblia. Conforme temos ouvido no mês passado, um dos grandes legados da reforma do século XVI foi exatamente a Escritura Sagrada. Legado esse que nós estamos trocando por outras coisas. Se você pegasse o seu tempo que você usa em redes sociais para trocar mensagens, para atualizar o seu Face, a metade desse tempo dedicasse para conhecer as misericórdias de Deus, você seria transformado pela palavra. E a imagem de Jesus Cristo seria vista em você. Portanto, onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro, disse Jesus Cristo. Quanto tempo você medita na palavra de Deus? Esta é a base para a sua vida. Comprometa-se a memorizar, a meditar na palavra de Deus. E então permita que a palavra de Deus faça diferença na maneira de você pensar. Porque do contrário, não será possível, no dizer de Paulo, andar na contramão do mundo. É triste e lamentável que no contexto do povo de Deus, muitos têm tomado a forma do mundo, porque a força do mundo e o tempo no mundo tem sido maior do que a graça da meditação na palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor faça a diferença. Não basta apenas ler a palavra, nem ouvir, porque Tiago diz que não podemos nos tornar negligentes. Devemos ser ouvintes praticantes da palavra. Devemos permitir que a palavra nos mude à medida que nos deparamos com áreas em que estão erradas em nossa vida.
Se não temos a palavra, não temos referência do certo e do errado. Porque o mundo passa bem como a sua concupiscência. E no dizer de Paulo, ele é elástico, muda a cada hora. E a palavra do Senhor que permanece para sempre, é nela que nós devemos firmar a nossa âncora. É a palavra. Por fim, Paulo diz que o resultado disso, do serviço de culto, o resultado desse serviço, feito desta forma, é discernimento da vontade de Deus. Em quarto lugar, o resultado desse tipo de serviço é discernir, é compreender a palavra de Deus. Veja o que Paulo diz no verso 2. Para que experimenteis, no finalzinho do verso 2, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um serviço de adoração que cumpre esses preceitos, consequentemente, ele que será agradável a Deus, que é o culto do qual Deus se agrada, diz aqui que ele será, você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, você terá discernimento espiritual da vontade de Deus. Qual será o resultado desse tipo de serviço? É que Deus será glorificado. Quando Paulo diz aí, para que experimenteis, essa ideia aqui tem de testar e provar algo. É a mesma palavra que se aplica para testar um metal, se ele é precioso ou não, como ouro. Então ele diz, à medida que assim você fizer, você então estará experimentando, provando a boa vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que, como conclusão desse culto, desse serviço de adoração, é que você haverá de experimentar o prazer da vontade de Deus. Ou seja, o cristão que compromete todo o seu ser com Deus, como uma oferta de sacrifício, baseada na misericórdia de Deus, ao renovar a sua mente através da meditação na palavra de Deus, ganhará uma capacidade crescente de conhecer mais e mais a vontade de Deus. O que é bom, o que é aceitável, o que é agradável, o que é perfeito, como diz o apóstolo Paulo. São 3 adjetivos que Paulo usa para descrever a vontade de Deus. Ele usa boa, agradável e perfeita. Quero lembrar que aqui não são 3 níveis diferentes de vontade de Deus, mas a vontade de Deus são 3 dessas coisas mais importantes. Ela é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 5, verso 10, ele diz lá que os crentes devem provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ele ordena os crentes a provar sempre o que é agradável ao Senhor. Mas quando olhamos para Romanos capítulo 12, conforme vemos, Paulo diz, como é então que você pode provar o que é agradável a Deus? É fazendo o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não tem nada a ver com a forma como encontrar a vontade de Deus para a sua vida individual. Como, por exemplo, com quem devo me casar? Qual será o meu casamento? Ou qual será o meu trabalho? Não é isso que Paulo está falando de vontade de Deus. Em vez disso, tem a ver com a vontade moral de Deus. Isto é, o que é agradável para Ele. Porque tratamos, nosso tema essa noite é serviço de adoração. É nós oferecendo serviço a Ele. E o que é agradável a Ele. Então um culto, um serviço de adoração nos moldes de Paulo, é um serviço que é bom, agradável e perfeito para Deus. Porque Ele que merece a nossa adoração. Do contrário, será imperfeito. E Deus rejeitará como rejeitou Caim. Rejeitará como rejeitou Nadab e Abiú. E muitos outros. Mas Paulo diz, você quer ser recebido diante de Deus com esse sacrifício, que será bom, agradável, então faça segundo a vontade de Deus. O crente cuja mente está sendo renovada pela palavra, será capaz de identificar a vontade de Deus nas questões morais da vida. Ele entenderá como cultuar a Deus. Para concluir, você quer discernir então o que é agradável, irmão, com relação a Deus? A resposta é certamente que sim. E então Paulo diz, então, coloque-se no serviço de culto, no sacrifício, entregando incondicionalmente a Deus, sendo guiado por sua palavra. E ele diz então, somente assim você terá a capacidade de discernir adequadamente a vontade de Deus.
Você está pronto para colocar todos os seus braços a serviço do Senhor? Você está pronto para comprometer o seu todo a Jesus Cristo? James McNeill disse o seguinte: adoração é a oferta gratuita de nós mesmos a Deus, sempre renovado, porque sempre imperfeito. Ou alguém disse, ou sempre perfeita. Alguém disse, compromisso é a entrega de tudo o que se sabe de si mesmo para todos aqueles que conhecem quem é Deus. Qualquer coisa, conclui, menos do que compromisso total é inaceitável na adoração a Ele. Compromisso, então, é a entrega de tudo em função daquilo que sabe de Deus. E as ternas e ricas misericórdias nos levam a um compromisso total, a um serviço de adoração do qual Deus se alegra. E Ele será, no dizer de Paulo, bom, agradável e perfeito, conforme Deus prescreve. Que a Ele seja dada a glória por todas as suas ternas e ricas misericórdias, que sempre serão instrumentos básicos para um serviço de adoração, que Ele se agrada e que nós somos edificados. Amém.